Eu vou propor um jogo pra gente começar o vídeo de hoje, que é o jogo dos 2 erros. Eu vou dividir a tela, tá? E eu vou dar 10 segundos pra vocês verem o que tem de diferente entre o vídeo que eu tô gravando hoje e os vídeos que eu geralmente gravo sempre. Então, ok, tô eu aqui desse lado e tem um frame do vídeo anterior, que é como eu geralmente gravo, e vocês têm 10 segundos pra ver o que tá de diferente. Puta que pariu, meu gato pôs um ovo, mas gato não põe ovo. Puta que pariu de novo, sou vampiro doidão. E aí? Se vocês disseram que a minha cama tá desarrumada e que eu tô gravando durante o dia, vocês acertaram, e pra isso eu tenho uma explicação. Eu geralmente passo o dia dormindo e daí chega no final do dia eu tento de alguma forma exorcizar toda a preguiça que eu tenho no corpo e me arrumo pra gravar o vídeo. Hoje, como eu precisei sair durante o dia, eu aproveitei que eu já tava arrumada e daí eu decidi já gravar o vídeo porque depois eu vou pôr o meu pijama e vou dormir o resto do dia. E isso também é uma explicação pra eu não ter arrumado a minha cama, porque eu vou voltar a dormir nela assim que possível. Vamos falar de The Originals agora, então, sobre a segunda temporada? Gente, a segunda temporada, ela já começou, assim, lacradora, né? Impressionante. Obviamente, não tinha muito como ser diferente numa série que tem o Klaus e o Elijah como protagonistas. Até o presente momento em que eu gravo esse vídeo, a gente já teve 5 episódios de The Originals. Eu não vou dividir o vídeo em episódio por episódio pra não ficar muito longo e chato, mas então eu vou resumir, assim, as coisas principais que eu quero comentar. E uma coisa que eu acho muito importante comentar quando a gente começa a falar dessa segunda temporada é dizer que a gente tem um paradoxo muito legal de que ao mesmo tempo nada mudou como tudo mudou. A primeira temporada de The Originals tinha um foco que era a família, conflitos familiares, era o Klaus querendo recuperar coisas que eram de direitos da família dele, era então o Elijah ainda na esperança de que ele sempre teve de recuperar o irmão dele de todas essas loucuras, e era a Rebecca então querendo ir atrás deles também, que daí a gente conhece Marcel, que no início parece que vai ser o vilão, mas aí a gente descobre que ele é quase um filho do Klaus, assim, de coração. Além de tudo isso, ainda aparece a Hayley, que tá grávida, e daí o Klaus tem uma nova chance de começar uma nova família, do jeito que ele sempre quis, e família poder, então tem toda essa questão. A segunda temporada nos mantém nessa coisa de família, mas ela começa a expandir as storylines de um jeito muito interessante que eu tô achando simplesmente genial, que é começar a trazer de volta os outros originais. Afinal, o nome da série é The Originals, né? São os originais. Então eu acho muito coerente que estejam trazendo principalmente a Esther e o Michael, que foi quem começou essa palhaçada toda aí de originais, que inclusive eles são pais bem bipolares, eu acho que eles tinham que se tratar, porque não faz sentido tu fazer todos uns paranauê pra deixar teus filhos imortais, pra depois querer matar eles. Sabe, tipo, quando tu deixa eles imortais, a intenção deveria ser exatamente que eles não vão morrer. E daí tu mesmo quer matar eles depois. Isso não faz muito sentido. Eu acho que a Esther e o Michael, eles estão precisando de, sei lá, uma semana de férias em Paris. Quem sabe se eles se acertam um com o outro, assim, né, de repente. Porque eu acho que toda a cagada começou lá, quando a Esther traiu o Michael, e o Michael descontou tudo na criança, em vez de descontar na esposa vagabunda, né? Gente, assim, eu acho que tem uma certa inversão de valores aí. Eu recomendaria terapia de casal pra eles, né, pra aprender a não colocar culpa em pessoas que não têm culpa. Mas tudo bem, o foco então na segunda temporada que eu queria falar, ele continua sendo família, só que ele expandiu a família, o que é muito legal porque a gente tem uma visão bem mais interessante de tudo que tá acontecendo. Inclusive a volta do Finn e do Cole, eu também acho que é uma coisa muito legal, porque a gente começa então a variar as storylines e dividir ela de formas diferentes. Por exemplo, a gente tem essa interação agora do Cole com a Davina. E já que a gente começou a falar em família, eu queria fazer um adendo para abrir uma discussão aqui, que a gente pode continuar discutindo nos comentários, que é quantas pessoas da família original, então, vão aparecer de fato na série sobre os originais. O núcleo principal, a gente sabe que era para ser o Klaus, o Elijah e a Rebecca, né? E tá aí a Hayley, mas tô falando da família Michelson. Por motivos pessoais, da atriz Claire Holt, ela se afastou, mas existem boatos de que ela vai voltar, o que eu sinceramente espero que aconteça, porque eu sou apaixonada pela Rebecca, eu acho ela uma personagem maravilhosa, então eu espero muito que ela volte. Mas agora a gente também tá voltando com o Finn e o Cole, que são os outros irmãos. Aqui a gente abre um adendo, que é, eu não sei se eu gosto ou não gosto do fato deles não terem voltado com os corpos que já eram deles. Porque o Michael, teoricamente, ele também morreu com a estaca de carvalho branco e ele voltou com o corpo que já era dele. Então, o Finn e o Cole não voltaram com os corpos que eram deles, né? No caso, a gente tem outros atores interpretando eles, assim como a Esther. Daí eu tava abordando isso no Twitter com o pessoal que tava lá comentando sobre The Originals, e alguns tweets que me mandaram explicaram então que é porque isso foi uma coisa proposital da Esther, que quer que os filhos sejam bruxos, o que é ok.
Porém, o que me deixa com receio é que depois a gente tem uma outra troca de atores e voltem a ser os atores originais. E aí a gente já tenha se apegado aos atores que estão agora. E daí eu por isso não tô nem falando tanto do Finn, porque o ator que fez o Finn lá em Vampire Diaries, ele fez super rápido, não deu tempo da gente gostar ou desgostar dele, assim como esse que tá fazendo agora. Então, na real, tanto faz. Mas eu falo principalmente pelo Cole, que teve um pouquinho mais de destaque na série mãe, que foi Vampire Diaries, com o ator Nathaniel Buzolic, né, que foi um ator que ele ficou muito conhecido na fandom, que as pessoas gostavam muito dele. Então tava todo mundo com muito receio de ver o Cole sendo interpretado por outro ator. E daí a gente teve uma grata surpresa que o Daniel Sharman, ele realmente, ele tá fazendo um papel muito legal. Acho que ele tá convencendo muito como Cole. Trocou o ator, mas pelo que a gente conhecia do Cole em Vampire Diaries, ele parece estar agindo muito de acordo com o personagem. E eu acho que ele tá convencendo bastante. A gente aprendeu a gostar dele também. Então agora fica um certo impasse, assim. O que seria melhor? A gente continuar, então, sempre com o Daniel Sharman? Ou seria legal se o Nate voltasse? Fechamos esse parênteses e voltamos a falar da família. Daí a gente fica, assim, perdendo um irmão, né? Que é o Henrique, né? Que é o pequenininho lá, o piazinho que morreu por causa do Klaus, que foi ver os lobos, né? Uma ideia genial ir ver os lobos. Já que todo mundo volta dos mortos, eu queria saber por que esse aí ainda não voltou. E será que ele vai voltar? Porque eu acho que ele tem um papel importante na vida dos originais. Muito dos problemas psicológicos que o Klaus tem já vem lá dessa época pela culpa que ele carrega de ter, então, causado a morte do irmão mais novo dele. E eu acho que seria bem interessante trazer ele de volta. Nem que fosse nos flashbacks, porque The Original está, assim, lacrando nos flashbacks, porque os flashbacks têm sido maravilhosos. Então eu deixo aqui mais uma pergunta pra vocês responderem nos comentários. Mas agora falando um pouquinho mais especificamente da storyline que a gente teve nesses 5 primeiros episódios, eu acho que a gente pode dividir essas storylines em 2 grandes pilares que a gente teve, que foi a Esther querendo promover o reencontro dela, do Finn e do Cole com o Klaus e com o Elijah, e ao mesmo tempo a Davina trabalhando com o Michael. Até o 4º episódio, a gente teve então a Davina e o Michael querendo se focar em tentar matar o Klaus, só que antes disso, antes de permitir que o Michael fosse lá e matasse o Klaus, a Davina queria quebrar a ligação que o Klaus tem com os vampiros que ele gerou, porque senão ela vai perder muitas pessoas que ela gosta, principalmente o Marcel e o Josh. Uma coisa que a gente ainda não viu nesses 5 episódios, mas eu acho que em breve a gente vai ter esse reencontro, vai ser o reencontro da Esther com o Michael, porque no momento os interesses deles também estão conflitando, porque o Michael, ele meio que quer simplesmente matar o Klaus, acabar lá com a vida da galera, né? E a Esther, não, ela também é meio louquinha, né? Ela quer tirar a imortalidade deles, mas quer transformar eles em bruxos pra viver uma vida completa até lá, o tempo que eles teriam que viver, e depois, enfim, encerrar a vida deles. E eu gostaria de saber se eles têm alguma convergência de pensamento nessa loucura toda, né? Porque afinal, eles são os 2 pais, eles teriam os 2 direito de opinar sobre a vida dos filhos, né? Eu acho que cedo ou tarde a gente vai ver esse reencontro e ele vai ser bem interessante, ainda mais pro contexto da série, que é sempre essa coisa de família. A gente vai ter ali quem começou a família toda, né? Então discutindo, acho que isso vai ser bem interessante. Correndo paralelamente a isso, mas que eu acho que ainda merece bastante destaque, é principalmente a Hayley. Eu acho que a Hayley, ela tá crescendo muito como personagem nessa 2ª temporada. Eu acho que desde lá dos primeiros episódios em que ela tava totalmente em depressão, meio perdida com tudo que tava acontecendo com ela, tá sem a filha dela. Eu acho que tudo isso tá fazendo ela crescer, assim, de dentro pra fora. Ela tá ficando tanto mais forte como personalidade, como pessoa, como também fisicamente por agora ela ser híbrida. E eu acho que ela tá ficando uma personagem mais complexa, o que abre novas possibilidades para se explorar mais histórias em relação a ela. Não só a questão da família dela com os lobos, não só a relação dela com o Klaus e com o Elijah. Eu acho que isso abre várias portas pra gente aos poucos ir conhecendo melhor essa personagem, porque a gente também conhece pouco ela. A questão de The Originals é que a gente pegou como protagonistas personagens que, assim, uns que a gente trouxe de Vampire Diaries, né, que foi o Klaus e o Elijah, que a gente acabou conhecendo bem eles, porque os originais, eles tiveram uma temporada que foi de muito foco neles, que foi a 3ª, então a gente realmente conheceu bem a história deles antes de começar a série. Agora a Hayley, por mais que ela tenha aparecido um pouco em Vampire Diaries, foi pouquíssimo, a gente ficou sabendo muito pouco dela lá, a gente tá conhecendo a Hayley agora, então a gente ainda teve essa uma temporada pra conhecer ela, mas a gente ainda
fica um pouco patinando no que a gente sabe sobre essa personagem, sobre a personalidade dela, sobre o passado dela. E eu acho que quanto mais forem deixando a gente conhecer melhor ela, eu acho que o melhor vai ser pra gente poder ler a série como um todo e também interpretar as relações que ela tem com os outros personagens. Eu queria, inclusive, ver mais flashbacks da história da Hayley, do que ela viveu até agora, assim como a gente tem do Marcel e dos outros personagens. Eu acho que ia ser interessante a gente os roteiristas trabalharem essa vida que a Hayley teve antes da gente conhecer ela, porque eu acho que ela tá muito diferente. Até se a gente pegar ela em Vampire Diaries e ela em The Originals, ela tá completamente diferente, mas isso não é bem um erro. Quando ela foi inserida em TVD, não se tinha exatamente noção de tudo que iria se trabalhar com ela, então eles também estão construindo a personagem agora. Seria legal se eles dessem mais atenção pra isso, mas eu acho que isso são coisas que vêm aos poucos. Eles estão dando as atenções devidas aos personagens que merecem. Eu acho que aos pouquinhos a gente tá conhecendo um pouco de cada um, e eu acho que logo logo vai chegar a hora da Hayley. E já que eu falei em flashbacks, isso é uma outra coisa que eu acho que The Originals tá matando, assim. Os flashbacks estão sendo maravilhosos porque eles realmente estão sendo úteis. Eu odeio quando um flashback ele vem fora de contexto, assim, simplesmente pra colocar um flashback. Eu acho que o flashback ele é super importante porque ele contextualiza as coisas que estão acontecendo no presente. E dos flashbacks que eu queria destacar, tá a história do Marcel, primeiro, né, que a gente viu lá nos primeiros episódios, o Marcel criança e como ele se relacionava com o Klaus e com o Elijah. Acho que isso ajuda muito a gente a entender por que eles são assim hoje, por que eles brigam, mas por que eles estão sempre se protegendo, porque eles são família, querendo ou não. Por que o Marcel ele se preocupa tanto com todas as histórias do Elijah e do Klaus? Porque são como irmãos mais velhos, como pais pra ele, eles salvaram o Marcel. O Marcel, ele ainda tem que ser muito grato, e eu acho que quando ele faz coisas que não são boas pro Klaus e pro Elijah, por mais que às vezes isso tenha fundamento, eu acho que ele ainda fica muito culpado. Então eu acho que essa relação ela é sempre interessante de se ver. Eu acho que tá sendo muito legal ver o quanto eles estão agora cada vez mais se encaixando pra conviver em grupo. E o Marcel ele tem essa mesma coisa do Elijah, que é de querer proteger as pessoas que estão à volta. O Klaus ele é mais bipolar, né? A gente sabe que ele também tem esse traço, mas ele escorrega às vezes. O Elijah ele é mais centrado, e eu acho que isso talvez seja uma coisa que o Marcel tem inclusive aprendido com o Elijah, que antes a gente achava que o Marcel ele tinha mais relação só com o Klaus, mas a gente já viu que ele também teve uma forte relação com o Elijah no passado. Então eu acho interessante ver esses traços de personalidade que o Marcel tem dos dois. Acho isso uma coisa bem interessante, que é algo bem familiar mesmo. Outro flashback que eu gostei muito foi o do Cole no passado, porque eu acho que desde lá de TVD sempre falavam, tipo assim, que o Cole ele é impulsivo, que o Cole ele é meio louco, que o Cole ele faz um monte de coisa. E a gente conheceu pouco disso em Vampire Diaries, sabe? Por mais que a gente tenha visto que realmente o Cole ele gosta ali de dar uma alfinetada e causar um problema e de fazer umas piadas e umas coisas impulsivas, ainda assim foi superficial, porque foi um personagem que a gente também teve bem menos contato do que com o Klaus e com o Elijah. O Cole ele teve menos destaque em TVD. Então eu tô achando legal terem mostrado esse flashback, porque assim como em, sei lá, vários episódios atrás, não lembro que temporada isso aconteceu, foi na terceira temporada, quando o Klaus tem uma cena que ele tira a adaga do Cole e finge que vai colocar no Elijah. O Elijah diz, vai, me coloca a adaga, tu vai ficar com o Cole pra lidar. Como se o Cole fosse uma pessoa muito difícil de se lidar. E daí agora estão alegando isso sobre o Cole de novo, que ele é uma pessoa bem difícil de controlar e de se lidar. E eu acho que teria mostrado aquele flashback contextualiza melhor o porquê disso. Acho que se o Cole ele vai entrar de fato na história, também é legal que a gente coloque esses flashbacks. E eu também acho que fica um jogo interessante nos flashbacks ser o Nate e no Cole atual ser o Daniel, porque eu acho que foi uma feliz coincidência terem pego, como eu já comentei antes, dois atores que conseguiram fazer da mesma forma o personagem. Eu acho que tá super equilibrado, assim. Ainda não sei qual dos dois eu prefiro, mas tô achando super, super legal. E o flashback mais recente que a gente teve, que eu acho que foi o que muitos fãs queriam ver, foi o da Tatia Petrova, que foi uma das doppelgangers. Eu confesso que quando eu li nos spoilers lá que a Tatia apareceu, eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu ficava receosa. Porque quando começou a terceira temporada de Vampire Diaries e se falou na Tatia, né, todo mundo ficou curioso pra ver como é que seria essa Tatia, o que tinha acontecido. Só que ainda não tinha acontecido tanta palhaçada em relação a doppelgangers, né. E daí depois que aconteceu toda aquela palhaçada dos doppelgangers, o pessoal meio que assim tomou um fartão de doppelgangers. Então, ao mesmo tempo que eu ainda guardava essa curiosidade sobre a Tatia, eu também tava assim, ai, que saco se começar esta palhaçada de doppelganger de novo, eu vou socar alguém
Porque depois de Silas e Tamara, e não era nem Tamara, era Amara, tô até trocando o nome das pessoas. Mas enfim, depois de toda aquela palhaçada que a gente teve na 5ª temporada, eu acho que deu de doppelgangers. Então foi uma feliz decisão trazer a história da Tati num contexto em que ela tivesse só realmente mostrando o passado do Elijah e do Klaus e deles ali, como deu aquele rolo todo que a gente sabe que aconteceu entre eles, mas não pegaram tanto nessa coisa das doppels. Eu achei isso bem inteligente. E eu fiquei bem surpresa de saber que o Elijah matou a Tati, né? E até aquela explicação que a Esther dá, que ele usa o terno e não sei o que, e tá sempre limpo e sempre arrumado pra esconder as coisas horríveis que ele fez. É uma leitura bem interessante do personagem, né? Uma coisa que a gente eu nunca tinha pensado sobre isso, sobre essa por que o Elijah ele é tão centrado e tão arrumado e tão, né, culto e cortês, e dentro de toda a crueldade que ele também tem, coisas que ele já fez, até porque quando ele começou a aparecer na 2ª temporada, ele era hiper cruel, né? Ele era uma pessoa que todo mundo temia. Então, esse personagem tem paradoxos bem interessantes e eu gostei muito dessa leitura que a Esther fez. Ao mesmo tempo que a gente não sabe se a gente pode ou não confiar na Esther, né? Porque a gente sabe que a Esther, ela não é uma pessoa muito confiável nas decisões e no julgamento dela. Mas é uma leitura interessante de se fazer sobre o personagem. Eu não sei se a gente vai voltar a ver a Tati, é difícil, até porque envolve que a Nina vá pra The Originals e a gente sabe que talvez não tenha agenda, já que ela é protagonista em Vampire Diaries, mas seria interessante porque eu acho que ainda ficou a desejar um pouco a relação que ela teve com o Klaus, né? Tipo, quem roubou quem de quem? Por que o conflito deles começou? No fim, eles brigaram ou não brigaram? Porque na festinha lá ela tava beijando o Klaus, depois vai atrás do Elijah. Então, é uma coisa meio que não faz muito sentido. Então, acho que ainda ficou um pouco em aberto, serviu mais pra gente ver algo da personalidade do Elijah, mas ainda não ficou bem claro o que aconteceu entre eles, sendo que em Vampire Diaries falaram que isso foi uma das coisas principais que criou o conflito entre o Klaus e o Elijah. Um adendo que eu queria comentar também foi sobre a atuação da Nina. Eu sempre comento, vocês sempre sabem que tipo, eu acho genial o jeito que a Nina atua em relação às doppelgangers, mas eu acho que na Tati ela deixou um pouco a desejar. Eu até não sei se isso foi um problema dela como atriz ou do diretor, que não soube orientar bem ela nesse momento, mas eu achei a Tati, tipo, ela não me passou uma coisa única que as outras doppels passam. Pra mim ela ficou meio igual a Helena, tipo assim, uma Helena de 2000 anos atrás, ou uma Catherine. Então, não sei, viu, é uma mistura, não sei, não me passou uma coisa muito original essa atuação da Nina, me incomodou um pouco, mas eu acho que isso, mais do que um problema dela, foi um problema de direção. Eu acho que não orientaram bem ela em relação à personagem, não trabalharam bem isso, como vai ser essa personagem. Tipo assim, incluíram ela pra mostrar uma coisa em relação ao Elijah, mas não pensaram na personagem como uma personagem individual, como alguém que tem a sua personalidade. Então, realmente fica difícil de interpretar. Eu achei isso uma pequena falha em relação ao flashback. Eu acho que poderiam ter estruturado um pouquinho melhor como é essa personagem pra gente também entender melhor tudo o que tá acontecendo. E por fim, o último comentário que eu queria fazer é sobre a principal diferença entre o spin-off The Originals e a série mãe Vampire Diaries. Vampire Diaries tem o principal foco em romance e The Originals tem o principal foco em família. Tanto que a gente ainda tá meio patinando nos romances porque já se passou uma temporada, a gente tá no início da segunda e os romances eles ainda estão em pés muito iniciais, porque realmente esse não é o foco da série. E eu acho isso uma coisa bem importante e bem inovadora, na verdade, porque isso é uma coisa que diferencia The Originals da maioria das séries para essa faixa etária infanto-juvenil. Ao mesmo tempo, isso não faz com que a gente não fique se perguntando o que vai acontecer e não se interesse por saber da vida amorosa dos personagens. Eu, por exemplo, ainda continuo shippando muito Hayley e Elijah, né? A gente ainda tem algumas dicas do que vai acontecer e eu acho que tá bem claro que eles vão se envolver cada vez mais, mas eles ainda não encontraram convergências, assim, de momento de vida pra conseguirem estar juntos, porque a cada hora acontece uma coisa que afasta eles, mas eu ainda acho que a relação deles ela é muito agradável de assistir. Eu acho que eles combinam bastante, acho que eles causam uma relação bem legal. Assim como o Klaus e a Cami. Tem muita gente que não gosta da Cami porque fica se apegando a Caroline, mas eu acho que são coisas bem individuais, a Cami e a Caroline. Então eu gosto de tudo que a Cami representa pro Klaus, eu gosto dos diálogos deles e eu acho que eles sempre se encaixam bem em cena, acho que eles têm uma química bacana. Eu continuo shippando Caroline, mas eu acho que isso não é uma coisa para um futuro tão próximo, então eu gosto desse ship Clummy, eu gosto bastante assim deles juntos. E essa cena deles que teve no último episódio, que daí eu não lembro se foi no último ou se foi no anterior.
Foi no anterior, foi no episódio 4, eu acho. Que daí eles dançaram e daí o Klaus saiu fugindo. Eu acho aquela cena muito bonita, que mostra sempre como o Klaus ele fica desconfortável quando alguém percebe a vulnerabilidade dele. Ao mesmo tempo, o fato dela perceber a vulnerabilidade dele é o que faz ele baixar a guarda e se permitir aos pouquinhos se envolver com ela. Então eu acho que são duas relações bem interessantes, assim. E eu acho que se a Hope voltasse nesse momento, ela estaria num momento cercado de boas pessoas pra crescer, assim. Eu acho que a Hayley seria uma boa mãe e o Elijah iria ser um tio barra padrasto muito bom, porque ele ama muito e valoriza muito a família. E eu acho que o Klaus, ele ainda é muito ele ainda não sabe o que ele sente direito. Óbvio que ele ama a filha dele, mas ele ainda não sabe muito bem como lidar com essa situação. E eu acho que, tipo, a vontade dele de ser um bom pai e suprir o que ele não teve, unido ao fato de que a Cami aos pouquinhos ia ajudar ele a se compreender melhor, ia fazer com que a Hope ainda tivesse um núcleo familiar muito diferente, porém uma base bem feita. Sem contar na Rebecca, que com certeza vai ser uma tia maravilhosa, porque também tá realizando um sonho através do irmão dela de ter um bebê na família, né? Então é isso, pessoal. Acho que eu fico por aqui hoje. Acho que eu comentei tudo que eu queria sobre The Originals. Essa série que tá maravilhosa, que eu tô gostando muito. E que a gente, assim, fica, assim, tentando não elogiar muito pra não estragar, né? Porque tá tão boa que a gente fica com medo que a coisa comece a se estragar. Mas eu acho que The Originals é uma das melhores séries que a gente tem até agora. É com certeza uma das que eu fico mais ansiosa pra assistir os novos episódios. E a gente espera que continue assim, sempre melhorando. E eu vou continuar gravando vídeos pra gente continuar debatendo as coisas que estão acontecendo. Deixem a opinião de vocês nos comentários. O que vocês estão achando da série, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês concordam, o que vocês não concordam. Acho The Originals uma série super legal, porque ela gera sempre debates interessantes sobre os personagens, porque ela tem personagens complexos e bem construídos que fazem a gente conseguir debater algo legal. Se vocês não viram o último vídeo sobre The Originals, que foi da temporada passada, vocês podem clicar aqui e assistir. E se vocês não viram o último vídeo de Vampire Diaries sobre os últimos episódios, vocês também podem clicar aqui e assistir. Não se esqueçam de acessar o alodesfacado.com.br para ler as reviews escritas de mais de 40 séries, inclusive The Originals. E se vocês não são inscritos no canal, cliquem então no logo do canal aqui em cima e se inscrevam para ficar sempre ligados quando sair vídeo novo. Uma ótima semana para vocês, bons episódios de The Originals e até a próxima!